Jean-Paul Sartre é um dos maiores filósofos do século XX e um dos maiores nomes do pensamento existencialista. Lançamento recente das editoras PUC-Rio e Via Verita, o livro Sartre e a Política traz as contribuições do pensador para a teoria política. A ideia da organização que foi feita por mim e pelo professor Fábio de Castro é a ideia de tomar as obras políticas do Sartre, né? E a partir de especialistas ou em política ou na própria obra sartriana, de tensionar os textos do Sartre, pensar em que medida eles ainda dão conta de esclarecer ou de permitir a gente entender melhor o nosso tempo, né? A gente levando às últimas consequências o próprio projeto do Sartre, que é pensar o próprio tempo, né? Então a ideia da organização do Sartre e a política seria justamente essa que a gente tentou buscar. Trata-se de discutir se algumas das questões fundamentais do tema da política em Sartre ainda são pertinentes hoje, se elas funcionam hoje ou se não funcionam, por quê? Para Sartre, o homem constrói o próprio sentido da vida. É o único responsável por seus atos e escolhas. As ideias existencialistas se popularizaram a partir dos anos 50, mas ainda hoje ajudam a pensar a sociedade. O Sartre, em medida, ele pode nos ajudar muito a pensar como que se constitui a própria ideia de política, né? Então, não tomar a política como algo corriqueiro, nem tomar a política como algo já dado, mas pensar que a política tem todo um trabalho sobre a própria contingência, sobre o seu momento histórico, e que isso sempre está envolvido também com a própria ideia de confrontos, de lutas, de classe e de pessoas. A ideia de praticar uma política situada a partir de problemas locais, atuais do nosso tempo, e ao mesmo tempo uma reflexão mais ampla, mais geral, de ordem filosófica, de ordem moral, que reúne, conjuga as duas coisas. O professor Felipe Castelo Branco estabeleceu uma conexão filosófica e política entre Sartre e o ensaísta Frantz Fanon. Psiquiatra e um dos grandes intelectuais negros da história, Fanon nasceu na Martinica e lutou pela França na Segunda Guerra. Viveu grande parte de sua vida na Argélia, durante a ocupação colonial francesa. Fanon, assim como Sartre, é conhecido por sua crítica ao colonialismo. O pensamento de Fanon também é fundamental para discutir o racismo. É muito difícil pensar hoje o terceiro mundo, o racismo, a questão do negro na sociedade, a relação do terceiro mundo com a Europa, sem passar por Fanon, né? O que não significa que necessariamente a gente precise se limitar à obra de Fanon. Mas não há possibilidade, a meu ver, de pensar políticas não coloniais e antirracistas sem passar necessariamente por Fanon. Durante o lançamento do livro, houve 2 mesas de debates, uma sobre liberdade política e outra sobre a questão judaica. O assunto é tratado pelo autor em um texto de 1946, publicado depois da barbárie do Holocausto. A ideia potente do trabalho do Sartre sobre o antissemitismo é justamente ver que aquilo não é uma questão de uma falta de educação ou de uma falta de cultura, que nesse sentido então a gente não veria justamente os preconceitos nascendo em lugares mais inesperados e da autocultura, né? É de pensar que justamente isso tem a ver com a própria condição humana, que tem a ver com a própria condição da relação de mim com os outros, né? Então acho que esse é um ponto fundamental e inicial para a gente poder discutir e combater o preconceito. Não é falta de educação, não é falta de cultura, mas tem a ver uma coisa da própria condição humana, da dificuldade de lidar com o outro e a necessidade, ao mesmo tempo, de lidar com o outro.